A gente parou então, pessoal, na página 112. Todo mundo se localizou? Wilson, avisa aí pro Paulo qual é a página que é no livro eletrônico esse. É a 114. Quarto parágrafo de baixo para cima. Obrigado. Tô procurando. Tu achou, Wilson? Sim. Então a gente está estudando aquela parte em que Jesus orienta os apóstolos a irem pregar os seus ensinamentos. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aí. Naquele tempo, Jesus estava encarnado ainda, naquele tempo em que ele dava essas orientações aos apóstolos. Já existia evangelho escrito? Só os pergaminhos. Wilson, o que tu acha? Jesus não escreveu nada. A gente sabe isso há muito tempo. E os primeiros registros da sua passagem entre nós aconteceram em torno de 50 anos depois da sua crucificação. Então, e aí surgiu a Bíblia, né? O Novo Testamento. Na verdade, eram registros feitos em pergaminho. A Bíblia mesmo surgiu bem mais tarde, que a Bíblia é um compêndio das obras do que está dentro do judaísmo, mais a história de Jesus e dos apóstolos, formando a Bíblia mais recentemente. Mas o Evangelho de Jesus escrito, não. Só existia a palavra de Jesus e depois as tradições, as repetições daquilo que ele disse através dos apóstolos que continuaram a obra de pregação do Evangelho dele, ou seja, da filosofia de vida dele. Paulo, tu falou pergaminho, e qual os pergaminhos que eles utilizavam, Paulo? Eu não sei te dizer. Tem uma passagem que Jesus, na casa de Pedro, realizou considerado o primeiro evangelho no lar. Que pergaminho que ele utilizou ali? Que evangelho que ele utilizou ali? Ele leu um texto. Não me lembro assim, certo. Jesus utilizou um pergaminho do Antigo Testamento. Então havia no Antigo Testamento textos de ensinos morais que poderiam ser utilizados. Mas a gente tem informação, através dos estudiosos, que Levi, quando Jesus pregava, ele anotava logo, assim, quase no mesmo momento, os ensinamentos de Jesus. Então, existe esta possibilidade, não tem afirmação nenhuma, né, no Evangelho que eles utilizavam essas anotações de Levi. Somente depois, quando Paulo de Tarso se enganjou ao movimento dos homens do caminho, aí sim tem informação que eles utilizavam esses relatos, né, essas escritas de Levi, que eram as anotações de Levi, eles chamavam, né? E mais tarde, essas anotações foram complementadas e se transformaram no Evangelho de Mateus. Né? Então, hoje a gente conhece como Evangelho de Mateus. Mas por um período de tempo, eles utilizavam as anotações de Levi. A própria conversão de Paulo de Tarso, ela se realizou com estes textos evangélicos, as anotações de Levi. Esse Mateus que estamos lendo hoje é o mesmo da época, César? É o mesmo Levi, né, que trocou de nome, passou a se chamar Mateus, que é o evangelho mais completo, né, segundo o Severino Celestino da Silva, né, ele acha o evangelho mais completo de Mateus. E então não se tem informação, e Jesus deu essa orientação aos apóstolos, mas conforme o evangelho, a Bíblia não relata que eles já tinham o evangelho escrito, né?
provavelmente a maior parte de seus ensinamentos era através da tradição oral, né? Ali já começou a surgir a tradição oral. Então eles usavam só através da palavra, que eles haviam aprendido, né? Precisavam assimilar e eles ensinavam através da palavra. E depois, sim, depois já tinha outras bases, né? Que foi os evangelhos, quando eles foram escritos. Wilson, gostaria de iniciar a leitura para nós? Podemos iniciar. O saudaia implica felicitar, testemunhar, respeito, louvar o que se nota de positivo, de criativo ou de edificante nas pessoas. Mas antes de prosseguirmos essa leitura, é bom a gente rever aquilo que nós estudamos resumidamente no encontro passado, senão fica meio sem sentido começar daqui. Então, só revendo, eu fiz um resuminho aqui, lá Mateus 10, 12. Nós lembramos que, quando ele diz assim, em qualquer cidade ou aldeia, Jesus mostra que não devemos ter preferência ou preocupação quanto ao local onde o bem deva ser realizado. Fala em não discriminar. O texto evangélico não discrimina o tamanho ou a qualidade do local, mas enfatiza a necessidade de nos mantermos filiados a pessoas dignas, favorecendo assim a manutenção de plano vibratório elevado. Necessitamos entrar território adentro da aldeia íntima, relacionando conceitos, pensamentos e tendências sem prescindir da vigilância. Procurar saber quem nela seja digno mostra que cabe a cada um a iniciativa de selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada. A expressão "e hospedai-vos aí" espiritualmente expressa a permanência na pauta de cooperação. É também abrigar-se sobre o texto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Até que vos retireis, revela que quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, retendo apenas o aprendizado daí decorrente, que por sua vez servirá de base para a vivência de novas experiências. E quando entrardes em alguma casa, saudaia, indica entrar em relação ou sintonia com alguém. Feito este resumo, então retornamos à nossa leitura. Vamos repetir. O saudaia implica felicitar. Sim? Wilson, sim? O teu volume, ele tá no máximo? Parece que ele tá um pouquinho abaixo dos outros, né? Não tem como eu adaptar ele aqui. Mas eu estou fazendo uma gravação no OBS, vai ficar bom. Esse aí não tem como eu levantar esse volume. Talvez se eu chegar mais perto aqui, quem sabe? Melhora? Melhorou um pouquinho. Então vou levantar um pouco a voz, então. Então vamos lá. O saudaia implica felicitar, testemunhar respeito, louvar o que se nota de positivo, de criativo ou de edificante nas pessoas. A saudação indicada por Jesus extrapola as convenções sociais, porque utiliza os ingredientes do amor e do respeito. Esta saudação pode simbolizar um bálsamo que alivia dores, um esclarecimento que elucida ou um apaziguamento que estimula a concórdia. É de bom ouvir que, ao entrar na casa material ou mental de alguém, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso enxergar o que é bom e ouvir o que é útil, adotar a discrição ou silêncio ante as vibrações inferiores, porventura ali reinantes. É atestar sabedoria. O que podemos entender, Wilson, desse trechinho aí? Na mesma linha de raciocínio que nós desenvolvemos, aliás, que o conteúdo do estudo fez com que nós desenvolvêssemos no encontro passado, quando nós saudamos alguém, nós demonstramos que
desejamos àquela pessoa o melhor de nós. E, além disso, não é um simples ato, como está dito no próprio texto, essa saudação, ela não pode ser superficial, porque se ela for superficial, apenas como uma formalidade, como um costume, ela não vai atingir o seu objetivo. A saudação que Jesus nos indicava a fazer é uma que nós busquemos no nosso semelhante o que ele tem de melhor. E vendo isso, fala que em olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos nos sentir melhores na frente daquela pessoa e vamos transmitir a ela a melhor vibração que nós possamos produzir em relação a ela, tentando deixar de lado aquilo que a gente percebe de defeitos, porque defeitos e virtudes todos temos. Se nós formos nos apegar aos defeitos, será muito difícil conviver com alguém de uma forma harmoniosa, sem conflitos. Então é preciso aprender a enxergar o que as pessoas têm de bom. Claro, o Evangelho também nos recomenda, quando nós repetimos aqui, encontrarmos alguma coisa de ruim nas pessoas que fira ou que prejudique a sociedade. Então sim, trazer isso a público. Em primeiro lugar, ter com ela e fazer com que ela mude, que ela entenda o seu equívoco e mude de agir. Mas, não conseguindo, daí sim trazer a público. Mas essa recomendação de Jesus não era nesse sentido, era no sentido de procurar o melhor da pessoa. E com esse ato, nós poderíamos criar um vínculo vibracional com aquela pessoa e interagir com ela, transmitindo os nossos conhecimentos e ao mesmo tempo em que podemos aprender com esse convívio. Paulo Borges, na Casa Espírita, como é que nós podemos fazer essa saudação inicial aí para buscar esse vínculo? Envolver a pessoa com alegria, com positivismo, com esperança, com confiança, e assim ter esse olhar de carinho, de fraternidade, de irmão mesmo. Lá na Casa Espírita é mais fácil fazer isso, a gente normalmente, quase todos fazem. Mas assim, no dia a dia também devemos trazer para o nosso dia a dia essa atividade de envolver as pessoas. A gente vê isso nos atendimentos, assim, tanto ao desencarnado como aos encarnados, a equipe todas vibra em favor daquela pessoa e ela recebe muito auxílio. Mas aqui ele está falando no nosso dia a dia, desenvolver isso no nosso diário, e é bem interessante, ele não viver superficialmente, viver assim de coração. É bem interessante essa chamada dele aqui. Geni, o Paulo Borges falou que nós precisamos buscar o que as pessoas têm de melhor em seu coração, em seu íntimo. E quando se trata de desencarnados, como é que a gente pode fazer isso? Na mesma sintonia, no meu haver, César. Porque por ele ser desencarnado, a gente tem que tentar lembrar as coisas boas que eles deixaram para nós, os bons exemplos, e tratar com a mesma maneira, um espírito, porque daí que tu tem que se tratar, acho que com mais amor, com mais afeto. Será que eu estou errada? Tá certa, Terezinha Isolan, eu li um texto inicial ali no livrinho e dizia que Deus está em tudo e em todas as coisas. Deus está presente também no plano espiritual, no âmago dos espíritos? Com certeza, com certeza. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a gente tem a presença divina. E quanto aos irmãozinhos desencarnados, principalmente aqueles que se manifestam mais revoltosos, a gente precisa agir com mais calma, mais carinho, porque é uma situação bastante crítica, né, que eles se encontram, e muitas vezes eles estão, é a maneira deles pedirem ajuda. É verdade, Terezinha, é por isso que eu fiz esse questionamento. Deus está em tudo, em todas as coisas, não só materiais, né?
Não só na natureza, não só nos animais, não só nas pessoas encarnadas, também está nas desencarnadas. Inclusive aquelas que ainda estão, né, perturbadas, que ainda estão com ódios em seus corações, Deus está dentro delas. E o texto fala nessa saudação inicial, buscar essa sintonia, buscar essa vibração pura que todos nós possuímos. E os apóstolos tinham essa orientação, então todos nós possuímos, então eles deviam de buscar para poder obter a receptividade dos ensinamentos de Jesus. E nós também precisamos buscar isso. Aqueles irmãos desencarnados que muitas vezes estão endurecidos ainda, eles têm na parte deles a centelha divina. Eles são humanos como nós, né? Estão na fase de desenvolvimento da humanidade, eles têm também. E a gente precisa encontrar isso. Vamos adiante. Paulo Borges, segue na leitura, faz favor. Vamos lá. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Mateus 10, 13 a 14. Prosseguiu, tu quer saber o que quer dizer isso? Quero saber o que quer dizer isso. Vamos ver qual é a nossa compreensão e vamos ver o que os autores do livro entendem também. E aí, Paulo? Eu acho que é assim, ó. Se tu for recebido, claro que tu vai interagir a tua paz, a tua harmonia e aquilo que tu veio trazer, que no caso aqui era os ensinamentos do Cristo. Mas se acaso não, você perdoa, não leva contigo nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, e vai adiante aqueles que vão querer te escutar, aqueles que estão prontos para receber aquela mensagem do Cristo que tu está levando. Não, porque todo tem o seu tempo. Quem sabe alguém não vai querer te receber, mas não leva nenhum sentimento. Só esquece e segue adiante. Perdão. Não sei se é isso que vai dizer, mas... Nem eu sei. Vamos ver. Interpretação. Mas o teu raciocínio tá bom, tá? Eu entendo que tá no caminho. Geni, quando a gente recebe assim, eu sempre levo para o lado, né, do trabalho mediúnico, né, porque a maior afinidade nossa é nesse trabalho, né, Geni? E quando chega um irmão nosso lá para ser atendido e a gente tenta entrar na sua casa, como diz esse texto, né? Tenta estabelecer essa sintonia, buscar algo de bom que ele tem, mas ele se fecha em seu casulo mental. Como é que nós devemos proceder daí? Olha, César, eu já passei essa experiência própria com a Raquel, que muitas vezes ela estava bem assim, e ela não aceitava a opinião de ninguém. Eu chegava, conversava com ela, como se eu estivesse conversando com aquele espírito, né? Daí eu dizia que eu amava, que ele era uma pessoa do bem, que eu estava ali para auxiliar ele, para ajudar ele. Ele se acalmava e saía, no caso, deixava a Raquel. E eu acho que é assim, que daí tu vai ter que chegar com um jeito com aquela pessoa, porque tu não sabe o que está por vir, né? Mas nesse caso aí, tu conseguia acessar. Eu conseguia acalmar ele. Conseguia. Eu botava a minha testa na testa da Raquel e dizia, meu amigo, eu amo você. Eu explicava para ele que ele tinha que deixar ela, que ele deixasse aquela família, fosse buscar ajuda na casa espírita, que ali ele estava sofrendo, fazendo aquela família sofrer sem necessidade, e ele me escutava. Eu conseguia vencer, graças a Deus. Muitas vezes eu fiz isso com a Raquel, na prática, no caso, né? E não, na casa espírita não deixa de ser a mesma coisa. A sintonia tem que ser de amor, de
de buscar uma luz para aquele ser que está ali, né? Muito bem. Wilson, nós já tivemos experiências lá na Casa Espírita em que não conseguimos o resultado positivo já no primeiro encontro, na primeira terapia. Como é que deveria ser o procedimento nesse caso? Essa recomendação de Jesus, nesse paralelo que tu está traçando, era naquele tempo em que se ia pregar o Evangelho. Buscava-se as pessoas que estavam preparadas para receber. Na Casa Espírita, os espíritos que se manifestam, quando as sessões mediúnicas são minimamente organizadas e assistidas por espíritos superiores, também são trazidos aqueles que têm pelo menos um pouco de condições de receberem orientações, a menos que seja uma equipe extremamente capacitada para lidar com espíritos bem empedernidos, bem inferiores, o que é difícil de encontrar um grupo assim, porque nem mesmo os apóstolos de Jesus às vezes conseguiam lidar com espíritos muito raivosos. Mais de um episódio eles não conseguiram afastar o que eles chamavam na época de demônios das pessoas. Precisavam da intervenção do próprio Cristo. Nas nossas casas, quando nós somos organizados e assistidos, então são trazidos espíritos, como eu disse, já mais propícios a aceitar uma ideia que vai facilitar o término do seu sofrimento. Eles no começo são resistentes, como todos nós somos, às mudanças de pensamento, porque eu sempre digo que ninguém faz aquilo que acha que está errado. A pessoa faz o que acha que está certo. E na sua mente ela justifica os seus atos. Às vezes ela se sente vítima e não confia em Deus para fazer justiça, como se fosse uma injustiça aquilo que ela passou. E ela procura fazer justiça com as próprias mãos. Daí vem os ódios, vem os processos de vingança, essa raiva que muitos apresentam e, consequentemente, o sofrimento deles e das pessoas a quem direcionam esse ódio, se houver um vínculo vibracional. Então, eles são resistentes no primeiro momento. O que nós devemos nesses encontros é não entrar no padrão vibratório deles, para que eles percebam que nós somos diferentes e que queremos ajudá-los de fato. A recomendação diz assim: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Então, quando esse espírito se tornar um pouco mais digno, a nossa paz, quando nós a temos, e nós precisamos ter para atuar nesse campo de ação, porque senão nós estaremos perdendo o nosso tempo e até prejudicando um trabalho de grande envergadura, que é esse trabalhar na seara de Jesus, esclarecendo pessoas, esclarecendo os espíritos sofredores e as pessoas encarnadas também. Então é preciso que tenhamos paz. E depois prossegue aqui: se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, terminada a sessão, mesmo que o espírito não nos ouça, que saia rebelde, a sementinha foi plantada. E às vezes eles dizem impropérios em relação ao médium, em relação ao doutrinador, e nós não podemos assimilar isso. Nós temos que sacudir o pó dos nossos pés, para que não levemos conosco essas vibrações deletérias. E plantada aquela semente, esse espírito, tendo oportunidade, retornará, e aos pouquinhos essa semente vai produzir os seus frutos. Chegará um momento em que ele vai perceber que a intenção nossa é boa, é ajudá-lo, e que o seu sofrimento só terá fim se ele mudar o seu modo de viver, o seu modo de agir. E ponderando, porque todos nós temos um raciocínio suficiente para entendermos o que nos é prejudicial ou benéfico, analisando os efeitos e as causas, eles certamente chegará um momento em que vão se modificar. Mas volto a dizer, esses espíritos são selecionados pelos organizadores espirituais, os encarregados das atividades. Por isso é preciso ter
um grupo de trabalhadores coeso e o trabalho ser disciplinado. E nós, de nossa parte, estarmos em paz conosco mesmo para podermos fazer esse trabalho adequadamente. Dona Antoninha, gostaria de ouvir a sua opinião também a respeito, para nós entender essas palavras de Jesus, né? O significado de sacudir a poeira de nossos pés. A senhora já se deparou com alguma situação assim, de algum espírito, mesmo que seja exceção, né, conforme o Wilson falou ali, Olha, de não aceitar o atendimento, de não aceitar a ajuda? mas olha, eu até acho que não, porque eu sempre tive uma graça de Deus que sempre, quando eu atendi alguém que eu estava, mesmo foi a esperança onde eu comecei lá, depois eu trabalhei fora no outro, mas também sempre vinham pedir. E a gente, de coração para coração, permitia a Deus Todo-Poderoso que um mentor amigo atendesse, um mensageiro, um espírito de luz. Mas tem um assim, que eu fiquei estudando agora com vocês e pensando, um espírito, ele não pode se identificar numa corrente de médium se ele não tem a permissão para a comunicação. Eu fiquei estudando essa parte. Como é que um espírito vai se comunicar se ele não tem a permissão do mentor da casa? Que ele vai se manifestar. Ou do mentor do médium também, mas principalmente da casa. Porque cada casa, muitas vezes, tem um sistema. E como eu estudo, tem que o espírito, nós também, nós temos que seguir os ensinamentos e respeitar o método da casa que estamos trabalhando. E se é um espírito que está perturbando, que vem um filho, uma filha doente para a gente trabalhar para aquele, nós temos que ter firmeza, concentração firme, ter nosso anjo de guarda, o mentor amigo espiritual, e ajuda, como diz a licença do mentor da casa, para poder trabalhar, para libertar, encaminhar, por causa que nós não... Por exemplo, o espiritismo, ele nunca encontrei que a doutrina espírita expulsasse um espírito. Não, tenta se convencer, trabalhando, esclarecendo, encaminhando para o caminho do bem, para o caminho da luz. E como disse Jesus, para ir ao Pai tem que ser por Cristo Jesus. E daí vai encontrar a salvação, vai encontrar a luz para iluminar a espiritualidade, como diz, aonde ele vai ganhar como diz assim, na espiritualidade, né, uma dimensão para ele se tratar, para ele estudar, para ele aprender, para vivenciar e se converter. O que eu tenho estudado sobre os estudos que eu estou estudando, gostei muito dessa aula, porque eu estou aprendendo também. Como diz eu. Todos nós temos aprendendo, Dona Antoninha. Eu já trabalhei um pouco e... Todos nós temos aprendendo, Dona Antoninha. O aprendizado, ele é contínuo. Como? E Paulo Borges... Existe Paulo Borges, existe casos em que a própria equipe espiritual que traz o espírito para um tratamento, para uma terapia, ela prevê que ele não vai, no primeiro encontro, não vai já sair dali equilibrado, sair dali redimido, sair dali pronto para o processo de recuperação. O que tu tem a nos dizer aí a respeito? É como o Wilson falou, assim, é plantado nele a semente que vai trabalhando ele no próximo atendimento, ele vai estar mais aberto a receber a mensagem. Então, nada é perdido, ele vai receber igual esse influxo de
energia positiva e vai ir trabalhando para o seu despertar, porque não tem uma pretensão de transformar de repente numa situação, mas assim, trabalhando aquela situação para posterior ele receber desse despertar, né? Porque ali ele está como se estivesse em coma. É como se um paciente chegasse em coma ao hospital e ele vai acordar, daí ele vai ter uma reação. E essa reação tem que ser com muito amor, com muito carinho, com muita lucidez, para que ele possa se sentir bem, sentir melhor. Então, nesse caso aí, ele não nos recebeu, né, na sua casa mental, no primeiro momento ali. E gerou, pode ter gerado alguns fluidos, né, deletérios. E Jesus ensinou os apóstolos, né, sacudir a poeira de vossos pés. Então, nós devemos não permitir que esses fluidos deletérios venham nos prejudicar, né? Então, aí é o processo aquele de oração, de encerramento. E se for o caso, né, alguns médios até a terapia do passe é aplicada ali, se necessário. Então, a gente começa a entender todo este movimento que existe, né? Que Jesus ele não ensinava somente para coisas materiais, do mundo material. A maior parte de seu ensinamento era para o espírito, né? Coisas espirituais. Vamos seguir na leitura, Paulo Borges. O conceito de dignidade nos padrões do Evangelho extrapola as convenções sociais e as aparências. Deixa de ser uma condição que toca o exterior, atingindo assim a intimidade do ser. Desça sobre ela a vossa paz. Na ação consequente da sintonia do bem. Significa aquilo que desejamos para quem nos abriga ou nos auxilia. Há, nesse sentido, uma associação de vibrações, quando as ideias ou atitudes de uma pessoa encontram ressonância na outra. A paz não se traduz apenas com a expressão de bons votos ou de vibrações harmônicas, mas no trabalho efetivo e permanente da alegria de conviver. Mas, se não for digna, explica o cultivo de ideias inferiores ou indignas em nossa casa mental. Mantenha refratária aos valores espirituais. Mesmo como espíritas, ainda vivemos sob o impacto de recaídas quando, vigilantes, alimentamos indignidades e introduzimos desarmonias no psiquismo próprio e alheio. Torne para vós a vossa paz. Além a doação do bem produz recebimento do bem. Não existe na vida ganhos e perdas. Há sim ação e reação, causa e efeito. As ações, boas ou más, voltam para nós, acrescida de vibrações de natureza semelhante. Vamos fazer uma análise, então, desse texto aí que o Paulo leu. Gostaria de perguntar ao Wilson o que dá para extrair desse texto, e enfocando principalmente aquela parte que fala da ação e reação, causa e efeito. Nos dias de hoje, nós estamos vivenciando um período em que está muito presente esse processo, essa lei divina. Esse conceito de ação e reação, quando diz assim, desça sobre ela a vossa paz. Como eu disse antes, nós precisamos estar em paz. E depois tem mais adiante que fala aqui, ó,
torne para vós a vossa paz. Aqui está o efeito da ação e reação. Tudo aquilo que nós produzimos, direcionados aos outros, vai e volta. Se eu direcionar ódio, raiva, as vibrações desse jaez poderão atingir a outra pessoa se tiver sintonia, mas o certo é que ela vai retornar, atingindo ou não aquela pessoa. E se eu produzir paz, harmonia, e ela não quiser receber, essa paz, essa harmonia retorna para mim. Esse é o efeito da ação e reação positivo. Aliás, o efeito da ação e reação não é nem positivo nem negativo. O que é positivo ou negativo são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são as nossas vibrações. Então a recomendação de Jesus era essa, que chegando na casa de alguém, essa casa pode ser física ou mental, serve para as duas situações, e procurando levar o esclarecimento que o Mestre nos conclama a fazer, e a pessoa aceitar, ótimo, mas se ela não aceitar, não vamos nos revoltar. Vamos manter-nos em paz. Essa paz vai voltar para nós e a gente vai prosseguir. Não tem que mudar o nosso padrão vibratório porque outra pessoa não quis aceitar. Nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, essa filosofia de vida que nós aceitamos não é nossa. Ela vem de Deus. E Jesus nos trouxe através do seu exemplo, acima de tudo, das suas palavras, como vivenciá-la, e nos orienta a fazer o mesmo, para que nós possamos atingir esse estado de paz, esse estado de felicidade relativa que já podemos atingir aqui mesmo, nesta encarnação. Geni, nessa parte aí, como é que você compreende aí como nós devemos, quando o nosso padrão vibracional, as nossas intenções não são aceitas e existe uma reação enérgica contrária às nossas atitudes, às nossas ações, como nós devemos administrar essa situação? César, eu penso assim, ó, se eu tô numa vibração positiva com aquele ser, que eu tô de paz comigo, eu vou tentar manter aquele padrão. Por mais que ele se revolte comigo, ou me rejeite, ou seja agressivo, eu não vou diminuir a minha força, aquela fé que eu tenho, aquele amor, aquela paz que eu tenho dentro de si, porque isso aí eu lido diário, César. E daí eu tento sempre manter o equilíbrio e botar na minha cabeça que eu tenho um Deus que habita dentro de mim e eu não deixo me abater com aquilo ali, entende? Daí que eu me sinto, parece que, mais forte para lidar com aquela pessoa ou com aquele espírito, né? Porque muitas vezes até lá na casa espírita, quantas comunicações já teve de espírito agressivo, de vir querer até tapear a gente, né? Daí de tu mentalizar e rezar em favor dele, explicar para ele que ele está agindo mal, que ele não está me agredindo, que ele está agredindo a ele mesmo. Ele está se revoltando com ele mesmo. Daí daquela pessoa assim, aquele espírito se fechar e se retirar. E assim eu penso que nós temos que manter o nosso equilíbrio e continuar com o amor cada vez mais. Porque, na minha opinião, o amor vence tudo, qualquer coisa, né, qualquer obstáculo. E não perder a fé e nem a força, porque se ele se sente agredido ou me agride, e eu querer rebater ele com a mesma forma que ele está me agredindo, eu estou sendo pior que ele, né? Eu penso assim, Sérgio, tento lidar no meu dia a dia assim também, sabe? Porque às vezes até no teu dia a dia tu encontra essas dificuldades, esses rebates, essas forças negativas que vêm, né, te afrontando para ver até onde vai o teu equilíbrio, até onde vai a tua força. Terezinha Zolan, gostaria de ouvir tua opinião a respeito. Nos dias atuais, até no Brasil, está acontecendo agora revoltas e reações violentas das pessoas. O que gerou isso? Tem algo a ver com esse assunto que está sendo tratado?
sobre ação e reação? E qual o antídoto para que essa população fique mais feliz? Eu acho que nós vivemos na atualidade um período bastante conflituoso, então as pessoas praticamente estão sem paciência, a palavra certa, né? Paciência, tudo há uma reação de violência ao menor gesto da pessoa não compactuar com a ideia do outro, né? Que é uma coisa muito difícil. Então, se eu não aceito aquilo que estão falando ou fazendo, eu posso não aceitar, mas eu tenho que saber como reagir, de que maneira. Às vezes, até no trânsito, né? As pessoas têm reações violentas, porque no seu interior não existe uma paz. O seu interior, ele já está com a violência contida, digamos assim. Então, Jesus aqui quer dizer para nós que nós precisamos estar em paz conosco mesmo para ter uma reação mais razoável, mais calma, quando uma situação se apresentar conflituosa na nossa vida. Paulo Borges, quando Jesus falou, oferecei ao... no noticiário... Pode continuar, Terezinha. Ai, Paulo. Então, só para concluir, que eu ouvi uma notícia hoje sobre uns acontecimentos, né, bem tristes de racismo no país, né, no Brasil aconteceu e eu estava pensando sobre isso, né? Quantas pessoas reagem com uma violência tão grande, né? Enquanto há milênios Jesus pregou de que maneira a gente precisava viver, né? O amor ao próximo e tudo de bom, né? Que a gente almeje para o outro e será recíproco para a gente. Paulo Borges é referente a esses acontecimentos no mundo e no Brasil. Oferecer a outra face seria um ensinamento preciso nesses casos? Exatamente, ter aquele controle emocional para mostrar falta assim esse esclarecimento da doutrina de Jesus mesmo, porque ele sofreu todas as dificuldades e sempre mostrava a outra face, quer dizer, o lado do bem, do amor, que somos irmãos. E nos casos assim, tem que ter esse controle emocional para não cair nas provocações e mostrar a outra face, que seria o lado do amor, o lado da fraternidade. É assim, o lado da fraternidade mesmo. O que é a fraternidade? Ser fraterno, ser irmão, né? Então, essa ausência de esclarecimento e de entendimento que está faltando em nós, esse exercício da caridade, do amor, né? Eu estou falando sobre esse assunto porque é um exemplo bem prático, né? Da ação e reação. Tudo começou com uma ação, né? Equivocada. E a reação, ela foi desproporcional àquela ação equivocada. E a coisa foi só se avolumando, se avolumando, se avolumando. Então, o que faltou, né, para as pessoas envolvidas, e também não dá para eximir
à sociedade desse sentimento que está muito presente nos dias de hoje. Faltou isso, faltou exercer esses ensinamentos de Jesus, né? Mostrar a outra face. Se vier com violência, mostrar. Se vier com agressividade e com ódio, mostrar o lado do amor e do equilíbrio. Viu? Sossegue na leitura, faz favor. Mas se não for digno, em diante? Ainda que bem intencionados. Ah, tá, ok. Ainda que bem intencionados, não devemos menosprezar a ponderação no ato de ajudar, evitando nos guiar por impulsos ou emoções intempestivas. A ausência de esclarecimento e de controle emocional impõe restrições ao exercício da caridade. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos, garantindo em quaisquer circunstâncias a paz que cultiva nas bases do entendimento e da compreensão. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, mostra que nem todas as pessoas mantêm sintonia com as nossas ideias e atitudes. Não há motivos para atritos ou conflitos se alguém não nos recebe bem. A reencarnação explica os sentimentos de simpatia e antipatia existentes nos interrelacionamentos humanos. Exercitemos a capacidade de fixar as lições que as pessoas nos trazem, detendo o que é bom. Prossigo? Prossegue, Wilson, mais um pouco. Saindo daquela casa ou cidade, revela que no terreno da comunicação humana atuam forças internas irradiadas pelas próprias pessoas e forças externas provenientes do ambiente, bem como de outros personagens que se encontram fora do processo. Tais forças determinam as ações de atração e repulsão, aceitação ou rejeição de atitudes. Saindo da casa implica também retirada física ou vibratória do ambiente. Isto é aconselhável quando as paixões são exacerbadas e existe o risco de conflitos desagregadores. Recuar e afastar, nesta situação, é medida de bom senso, ainda que se entenda que as melhores disposições de auxílio ou cooperação foram adiadas. Há situações, porém, que o afastamento pode ser traduzido como manter-se num compasso de espera. Nem sempre as pessoas revelam condições para absorver um ensinamento. É preciso, pois, dar tempo ao tempo. A exemplo de como faz Jesus, permanece nos aguardando há milênios, até que a maturidade espiritual nos alcance e estejamos prontos a aceitar o seu jugo. Pode continuar lendo, Wilson, até o final ali. Tá, ok. Então vamos continuar. Sacudir o pó dos vossos pés significa não guardar mágoas, nem ressentimentos. É esquecer todas as lembranças infelizes, agindo com bom ânimo, empregando energias construtivas no trabalho de todos os dias, evitando os compromissos ou vinculações com o mal. Natural é o desejo de confiar ao outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não reconheceu a tua boa vontade ou intenção, por que perder tempo com sentenças acusatórias?
Tal atitude não soluciona problemas nem resolve conflitos. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Muito bem. Paulo Borges, no texto, fala ali que Jesus ele espera o amadurecimento do espírito para que ele se torne receptível e o deixe entrar em sua casa mental, fazendo assim uma análise de nós, espíritos, que estamos na última hora. Dá para se dizer que temos tentando nos tornar trabalhadores de última hora. Como estava a nossa casa mental nos milênios anteriores, quando Jesus tentava nos visitar, tentava penetrar na nossa casa mental? Acho que estava fechado para o lado espiritual, não estava mais assim do lado material. Provavelmente, eu não tenho assim, até não li sobre isso, mas provavelmente nós estava assim, criança ainda, espiritualmente falando, não entendia. Estava só naquela parte que diz nas lições anteriores, estava só no leite, não podia digerir esse alimento mais assim substancioso que é hoje o entendimento do ensinamento do Cristo através do Evangelho, através da leitura, através do estudo. Agora nós estamos despertando para esse lado assim, mas sentimos dificuldade ainda porque nós ainda estamos preguiçosos no sentido de funcionar a inteligência, o raciocínio, essa parte intelectual ainda está devagar. Geni, mais adiante nós vamos estudar as parábolas, mas vamos se adiantar um pouco já. Tem uma parábola de Jesus que ela fala que os trabalhadores de última hora receberão o mesmo salário dos trabalhadores anteriores. O que você entende sobre esse ensinamento aí? É que na minha opinião, assim, que os trabalhadores da última hora receberão o mesmo, que tudo, eles são uma família, que não há diferença entre eles. Porque se não importa se tu começou antes ou depois, tu tem que trabalhar como se fosse um só. Ou eu estou errada, será? Porque é mais ou menos isso, Geni. Os trabalhos que nós realizarmos agora, se nós aproveitarmos o momento, mesmo sendo de última hora, nós receberemos grandes recompensas, tal qual. Isto. Tal qual os de primeira hora. Sim, e outra coisa, eu penso assim, César, como nós, ser humano, encarnado, a gente trabalha, como, vamos supor assim, para fazer o bem, trabalhar em favor de uma pessoa sem querer recompensa. Que a recompensa é Deus que vai dar a vida e o conforto para a gente, e a saúde para poder trabalhar em favor de qualquer pessoa. E isso aí que a gente faz, qualquer trabalho, por menor que ele seja, às vezes uma simples palavra, um simples olhar, um simples gesto de amor que tu faz para uma pessoa, para nós talvez seja pequeno um pouco, mas para aquela pessoa que está necessitada naquele momento, ele é muito grande. Porque essa semana eu tenho uma experiência, até vou te falar, eu tinha uma mulher chorando na rua, uma criancinha. Eu olhei para ela e disse, minha amiga, por que tu tá tão triste? Ela disse assim, eu perdi meu filho pequeno. Eu olhei para ela e disse simplesmente assim, Deus o chamou porque era hora.
E abracei ela e disse, eu também passei por isso, há poucos dias. Mas aquilo ali, ela me disse assim, César, ela disse, era tudo que eu precisava ouvir. Eu não precisava ouvir mais nada, só isso aí, que Deus o precisava. Então, eu acho, sim, que qualquer trabalho, seja da... Porque eu tenho pouco estudo, César, eu não sei falar palavras bonitas, mas eu acho que tudo aquilo que tu faz com o teu coração, que tu trabalha com o teu amor, ele é muito gratificante e a gente é bem recebido e tem o pagamento na hora certa, com certeza. Terezinha, Jesus ele também prometeu que tudo que fizeres de bom serás recompensado pelo cêntuplo. Que tipo de recompensa nós podemos esperar das nossas ações no bem, na caridade? Olha, eu penso que a gente precisa primeiramente fazer o bem sem esperar recompensa nenhuma, mas que a recompensa que Deus pode nos dar é perdoando as nossas faltas e nós podendo evoluir como um espírito mais para uma dimensão maior, né? A mãe gostaria de falar também. Gostei muito desse estudo e estou estudando, aprendendo, porque eu não sou, como diz, um espírito elevado, que nem os trabalhadores aqui, mas muito feliz porque eu estou aprendendo. Mas eu tenho uma parte que eu fiquei escutando, assim, sobre o que acontece, o que está acontecendo no mundo, longínquo, e mesmo aqui a pandemia e tudo. Então, eu pensando, trabalhando, estudando e observando. Sabe, César, eu não sei se é certo, mas diz na Bíblia que ele tem aquela parte do princípio das dores. Então, será que já... Mas ainda bem que a gente tem essa grande graça de Deus que diz: o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Feliz daqueles que estão estudando, que estão ensinando, como a turma de vocês estão ensinando, aqueles que nós que sabemos menos, e outra, né, que diz, num estudo que eu já tive, mas não foi agora, que é biblicamente, né, que ia chegar o tempo que Jesus ia voltar ao mundo aqui, mas antes tinha a seleção no planeta, né, a regeneração. Era guerra, rumores de guerra, terremoto, morimote, inundações nos lugares, seca nos outros lugares que tinham incêndio, que queimava, a agricultura ia ficar muito difícil. Eu queria só uma pergunta: será que nós não andemos perto do princípio das dores, que diz se é certo o que eu estudei ou não é? Então, eu fico em meditação, gostaria de uma palavra mais positiva dentro da doutrina espírita, que é que eu confio mesmo da verdade, que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, eu deixo esse estudo, essa pergunta para mim ter uma resposta, para me meditar depois. Maravilhoso. Peço a ajuda do Wilson aí para responder a dona Antoninha. O que você entende, Wilson, a respeito dessa questão? Essa passagem do retorno de Jesus tem criado bastante polêmica, em especial entre as igrejas que se dizem cristãs tradicionais e os estudos espíritas. Porque desde que surgiram essas igrejas, e acho que antes a católica também fazia isso,
Eles ficam esperando o retorno de Jesus e anunciam catástrofes. É fim do mundo a toda hora. Tem vários fins do mundo, como se fosse um fim cataclísmico, e em seguida as coisas iam mudar e Jesus voltaria. Só que Jesus já voltou. Ele não é fisicamente, é o seu evangelho. Porque ele fala lá, vai ser visto por toda a gente, em toda parte. Como é que o evangelho de Jesus agora é visto em todo lugar, por toda parte? Através do evangelho escrito, através dos vídeos, é ouvido através dos rádios, está sendo propagado por toda parte. Não vê quem não quer, mas a pessoa não pode dizer que nunca ouviu, que nunca viu. Todos nós já vimos, todos nós já ouvimos. Uma parcela de pessoas ainda não aceitaram, inclusive os próprios judeus. Só os judeus messiânicos que aceitam. Os demais, que andam da sua própria família física, né, os hebreus, ainda não aceitam, ficam esperando o Messias. Tu vê como é que pode, ó. O povo judeu recebeu o Messias, não o reconheceu e continua esperando. E nós recebemos a volta de Jesus e continuamos esperando. Será que vamos repetir o mesmo equívoco dos hebreus? E essas catástrofes que Jesus fala, de fome, de guerra, já aconteceu há muito tempo e está acontecendo, mas agora em menor escala. Existem alguns problemas climáticos, mas isso é cíclico. Se nós formos olhar a Segunda Grande Guerra, quantos milhões de pessoas morreram? As cruzadas, quantas pessoas em nome da religião mataram? Então teve muito conflito já. Na Segunda Grande Guerra, o pai entregava o filho entregava o pai, do regime nazista, e isso foi previsto no Apocalipse. Então nós não temos que ficar esperando. Depois disso, sim, só que depois disso não é um tempo tão rápido quanto a gente espera. Eu já vi alguns estudos que dizem que vai mais uns 1000 anos ainda para que o planeta de regeneração seja instalado na Terra, ou seja, que nós tenhamos adquirido a condição de um povo capaz de gerar um ambiente condizente com um planeta de regeneração. Ainda estamos na fase de transição, é a fase final, claro, mas há bastante conflitos ainda. Mas já avançamos muito. Quanto à fome, por exemplo, a questão de um século, um pouco menos, a fome era grande no mundo, ainda há. A produção de alimentos era muito pequena, a distribuição não era adequada. Hoje em dia a agricultura produz muito, nós é que desperdiçamos, e com o nosso consumo excessivo falta para alguns. Tem milhões de pessoas que morrem de fome por ano, mas não é que falte alimento. Vocês nunca viram os produtores jogando fora leite ou outros produtos porque o preço está baixo? Então todo mundo quer ganhar com essa produção, e isso é louvável. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que não têm poder aquisitivo. Por quê? Porque temos muitos de nós que esbanjamos. Nós comemos além do necessário e depois vamos atrás da clínica de emagrecimento. Então nós gastamos 2 vezes. Nós prejudicamos aquelas pessoas porque nós fazemos com que o preço se eleve e eles, como têm menor poder aquisitivo, não podem adquirir. E nós gastamos dinheiro que podia ser destinado à produção ou até o bem-estar das demais pessoas em questões estéticas, porque não tivemos disciplina. Então tem umas coisinhas que tem que ser aparada, mas já evoluímos muito. Se nós, quem é saudosista está errado. Não dá para comparar, por exemplo, o nosso Brasil quando eu era criança com o nosso Brasil de hoje. A gente sempre quer mais, isso é bom, isso é sinal que a gente quer progredir. Mas se formos comparar, quando eu era criança não tinha distribuição de remédio. Tinha o INPS, só era atendido quem trabalhava e tinha carteira do INPS, ou tivesse dinheiro. Se a pessoa não tivesse, isso não era atendido. Hoje tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que é exemplo para o mundo inteiro. Tem a distribuição de medicação. Então nós avançamos bastante. Nós temos os bancos de alimentos, embora muitas pessoas estejam sem emprego. Eu não vou dizer que não morram de fome, mas são muito poucos, aqueles que não sabem buscar os recursos. E as instituições angariam recursos, distribuem. Então está mais próxima do que nós imaginamos esse simbólico retorno de Jesus, que não é físico. Ele já está conosco, não estava amplamente ainda, mas muitas pessoas já somos capazes de vivenciar esse evangelho nas nossas atitudes.
Aqueles, por exemplo, que têm uma ética de acordo com o evangelho dele, já está vivendo esse reino. Embora sejam poucos, mas temos alguns exemplos. Nós temos aí Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, para citar os mais conhecidos. Mais recente, atrás, um tempo aí, Francisco de Assis e tantos outros que já vivenciaram e vivenciam, continuam vivenciando, não é porque desencarnaram que pararam de vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, para eles, ele já retornou. Falta para a maioria de nós. Mas não esperemos fisicamente. Porque se ele voltasse fisicamente hoje, nós o crucificaríamos de novo. Porque conflitaria as suas ideias com as ideias que nós abraçamos ao longo do tempo. O que ele fez? Ele mandou para nós o Consolador, lembrando o que ele tinha dito e dizendo outras coisas mais. E se nós prestarmos atenção no que o Consolador nos traz, que é o Espiritismo, nós vamos ter as nossas ideias aclaradas a respeito dessas questões, que são as questões mais profundas. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, não adentra nessas questões polêmicas, né? Apenas na caridade. E frisa, fora da caridade não há salvação. Mas salvação de quê? Salvação dos nossos erros, dos nossos equívocos, do nosso egoísmo, que gera esse sofrimento e que ainda gera mortes. Então é isso que nós precisamos entender. Dona Antoninha, eu compreendi a sua questão assim como o período de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Realmente, Jesus falava, né, nessa grande seleção que iria ser feita, a separação do joio e do trigo. Mas essa separação ela seria feita depois da colheita. Então, primeiro vai ser feita a colheita e depois será feita a separação. E o joio, ele será jogado ao fogo da purificação pelo processo de expiação. Essas almas terão que passar por esse processo de expiação. E nós estamos, sim, numa fase de princípio das dores, né? Que é o princípio desse processo de seleção que está sendo feito. Até agora, o joio cresceu junto do trigo. Era necessário que isso acontecesse, né? Todo esse movimento social aí, mal, atrasado, arcaico, retrógrada, ele cresceu junto com o movimento social da evolução, do bem e do amor. Mas chega num momento em que é necessário essa separação. E a separação, ela se faz depois da colheita. E está aparecendo aí os ceifadores, né? Coronavírus podemos considerar um ceifador. E poderá surgir outros. Nesse momento, nós precisamos ter muita fé, muita perseverança e acreditar que se Jesus está conosco, nós iremos superar tudo isso. Paulo Borges. Obrigado, César. Eu gostei muito. Graças a Deus. Muito bem, então. Paulo Borges, vamos lá então para a página 119, roteiro 1, parábola do semeador. Vamos iniciar agora as parábolas. Texto evangélico. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante.
e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, de 1-9. Paulo Borges, vamos fazer assim uma análise superficial. Depois o próprio livro vai nos levar a uma análise mais aprofundada. Quem seria o semeador, Paulo Borges? Seria Jesus. E as terras, quem seriam? As terras seria a nossa evolução. Ali ele diz terras de beira de estrada, terra de espinho, terra pedregosa. Seria a evolução de cada um, eu penso. E no caso do planeta Terra, no estágio final de provas e expiações, que tipo de terra nós podemos ter aí? Já tinha que estar terra boa, né, Santos? Nossos corações prontos para receber essa semente e multiplicar ela. A semente do Evangelho. Jesus era um espírito crístico, né, Paulo? Sim. Portanto, se encaixa nesse perfil de semeador. Mas lá no fim ele fala que algumas terras vão produzir mais e outras menos. O que significa isso? Seria a evolução de cada um. Uns vão receber e não vão dar importância para essa semente. Outras vão até gostar, vão achar bonito, mas não vão produzir. E outras vão produzir, conforme a sua evolução, o seu esforço, o seu trabalho. Vão transmitir essa mensagem, vão se autotransformar também, porque a grande questão é nós nos transformar para melhor. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Wilson? Sobre essa passagem, de fato, ela fala sobre a capacidade que tem algumas pessoas de produzir. Quando ele fala 30, 60, 100 por 1. Mas antes ele fala daquelas pessoas que têm resistência. A parte caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram, né? Porque nós temos muitas preocupações e quando às vezes nós estamos atribulados com elas ou damos muita atenção a elas ou valor demasiado, eu vejo muitas pessoas dizendo que a religião não enche barriga de ninguém, ou que vão deixar isso para mais tarde, que tem que se preocupar com as questões econômicas. Essas pessoas vão adiando de fazer as suas reflexões. Não é porque a pessoa sabe que já vai produzir. Primeiro ela tem que reflexionar e mudar. Antes foi falado dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são aqueles que estavam aguardando a oportunidade de trabalho, não esses que se recusam. Porque também é dito no Evangelho segundo o Espiritismo que esses vão pedir uma oportunidade, mas daí o Senhor vai dizer malbarataste o teu tempo, volta e aprende, começa tudo de novo, para depois receber uma outra oportunidade. Então essas pessoas que têm essa dificuldade são esses tipos de terra que não produzem. O outro veio o sol e queimou. São aquelas pessoas que recebem a semente, mas às vezes ela não tem não dá nem para dizer que é discernimento, não tem uma evolução suficiente e não tem vontade de permanecer no trabalho de autoburilamento, de aparar as suas próprias arestas,
E daí vem as dificuldades e a pessoa sente-se como queimada ou secada, devido aos desafios que não soube superar. Aqui diz que não tinha raiz, então ela não estava ainda preparada para produzir. E a outra caiu entre espinheiros, aquelas preocupações todas que sufocam a vida da pessoa, né? E esses outros, nós podemos comparar os finais aqui que produzem 100, 60, 30, aquela parábola dos talentos, né? Esses aqui são todos os que receberam 5 na parábola do talento. Não tem nenhum aqui que não produziu nada. O que não produziu nada seria aqueles anteriores ali, em que deixaram, ou a semente não frutificou, ou morreu depois. Então todos esses têm a sua capacidade. Na parábola dos talentos é assim, um produziu 5, o outro produziu 3. Seriam esses aqui 100, 60 e 30. E o que não produziu nada seriam aqueles outros. Então as parábolas de Jesus, às vezes, se nós formos olhar, elas quase que se repetem num outro contexto, porque ele usava os costumes da época para poder ser entendido. E no final diz: quem ter ouvidos de ouvir, que ouça. O que quer dizer ouvidos para ouvir? Porque ouvidos todos nós temos. Alguns não ouvem nada porque são surdos fisicamente, mas muitos de nós somos surdos espiritualmente. Nós não queremos ouvir. Tem pessoas que não querem nem ouvir, não querem nem saber, não querem estudar, preferem viver a vida assim como um animal, comendo, bebendo, dormindo, se reproduzindo quando muito, mas mantendo suas relações sexuais sempre que podem. Então são pessoas que não querem voltar para as questões espirituais. Então é preciso ouvir, introjetar, vivenciar. E nesse momento a pessoa começa a produzir. Produzir não quer dizer sair pregando. É produzir boas ações. É pelo exemplo arrastar pessoas. A Geni há pouco mencionou ali o que aconteceu com ela e disse que não tem muito conhecimento. Geni, o conhecimento não leva a nada se não for colocado em prática. As pessoas que ouvem, às vezes, podem alegar que têm uma dificuldade de expressar o que entenderam. Mas não é a forma de expressar que vai fazer com que outras pessoas sigam a Jesus. São as nossas ações. Porque eles vão olhar em nós se o Evangelho de Jesus serviu para que nós possamos produzir frutos, de acordo com a capacidade de cada um, para o bem da sociedade. E tenha certeza que você foi inspirada. Como é que Deus e Jesus socorrem os sofredores? As pessoas oramos para que eles sejam socorridos, mas quem socorre são os espíritos no plano espiritual, ou até influenciando a nós pelo pensamento. E nesse caso, tenha certeza que essa mulher em desespero tem o seu guia protetor, e ele inspirou você a se interessar por ela. A maioria não se interessaria, passaria direto. Então, você é uma dessas que produzem. Não precisa ter aquela capacidade de oratória, de externar verbalmente o que aprendeu. O que é mais importante é externar em ação. Então são esses que produzem. Muito bem, então. Eu gostaria de perguntar para a Terezinha Isolan, na condição de professora e de diretora, você estava na condição de terra ou na condição de semeador? Olha, eu queria estar na de semeador. Nessa semeando semeando aquilo de bom que eu tinha dentro de mim para passar para aquelas crianças, para aquela comunidade escolar. Eu penso que eu queria estar semeando. Não sei se eu fiz. Então, pessoal, é para ver como essa condição pode mudar. Nós podemos passar de terra para semeador, dependendo da ocasião, dependendo da situação. No caso da Geni ali, ela semeou o amor, o consolo, né, a resignação para aquela pessoa. E ela aceitou, o solo dela estava fértil
Então, como é abrangente, né, esses ensinamentos de Jesus, como é profundo, e como ele se encaixa em várias situações, em todos os momentos de nossa vida. Verdade. A professora, com aquelas crianças, né, na fase da educação infantil, ela também é uma semeadora. A diretora é uma semeadora também. Semeia nas professores, a professora semeia nas crianças. E esse é o processo. E a semente cai e encontra solos diversos, né, que poderão germinar ou não. Então, estamos chegando no nosso horário, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos e que possamos continuar neste processo de estudo online até que chegue o momento de nós podermos nos reunir de forma presencial, fisicamente. Gostaria de pedir para o Paulo Borges para fazer a prece de encerramento. É possível, Paulo Borges? Sim, podemos fazer. Eu convido a todos para, com os pensamentos elevados, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, os trabalhadores do Fé e Esperança, os trabalhadores do bem, que sempre estão apostos para nos auxiliar, e que nós possamos, assim, ter essa fraternidade de pensamento, assim, envolvidos nesse trabalho de autoburilamento, de aprendizado, de, como César falou, sendo semeador, sendo aquela terra boa, aceitando o trabalho, que sabemos que é pelo trabalho, pelo estudo, que nós vamos melhorando e vamos evoluindo e vamos crescendo. Que esta luz, que esta energia boa, que esta paz, que serena no nosso coração, chegue no lar de cada um de vocês. Vocês recebam aí essa energia boa, esses aflúvios espirituais, que acalma, que tranquiliza, que dá esperança, que dá confiança em dias melhores, que nós possa todos nós fortalecer a nossa fé no Cristo e continuar nessa tarefa para que sejamos melhor cada dia nas nossas atividades a qual nós participamos, tanto no lar como no trabalho, nas atividades, aonde nós estiver, que nós tenha sempre esse norte, tenha sempre Jesus como modelo, como guia das nossas tarefas, das nossas atividades. Então, somos gratos a esse momento e também lembramos de todos os companheiros que não puderam entrar hoje, que eles possam também receber, aonde eles estiverem em trabalho, nos seus lares, nas atividades a qual estão desenvolvendo, receber também essa energia boa. Os companheiros que não podem entrar devido a dificuldades, às vezes, físicas, mas materiais, mas que a luz também possa ir, e a todos eles, os trabalhadores do Fé e Esperança, associados, frequentadores, aqueles que pediram atendimento, que foi lembrado através da prece, aqueles que estão nos hospitais, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pela humanidade toda, que eles possam, assim, ser tocados por esta luz, a sua consciência despertando para a realidade de buscar esse alimento para viver melhor, mais alegre e mais feliz. Obrigado, Senhor, por este momento de luz e de paz. Agradecemos e encerramos nosso estudo deste sábado, e que assim seja.